Oração pelos missionários ao redor do mundo. Reflita também na passagem bíblica, na voz do pastor Cornélio Augusto, que está lá no livro de Romanos, no capítulo 10, nos versículos 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Senhor, nossa primeira oração é: muito obrigado pelos missionários mundo afora, Senhor, porque eles ainda existem, perseveram, resistem, creem no chamado, porque eles não têm abdicado da fé, nem abandonado, Senhor, a missão que o Senhor confiou a eles. Nós oramos por aqueles que deixaram para trás pai, mãe, familiares, trabalho, carreira. Oramos por aqueles, Senhor, que saíram, Deus, do dia a dia, da segurança, do ambiente, Senhor Jesus, natural deles, para irem para lugares difíceis, inóspitos, para outros climas, outras culturas, que aprenderam novas línguas. Senhor, nós oramos por aqueles, ó Deus, que mesmo sem ter o seu sustento garantido, às vezes dependendo, ó Deus, de ofertas que muitas vezes são irregulares, poucas, que muitas vezes falham, gotejam, mas ainda assim, Senhor, eles têm perseverado, Senhor, com alegria naquilo que o Senhor os chamou para fazer. Eu quero te louvar, Senhor, pelos missionários ao redor do mundo. Missionários, ó Deus, que atuam em países onde há perseguição. Missionários, ó Deus, que estão trabalhando como profissionais, fazedores de tenda. Missionários, ó Deus, que atuam com os negócios, gerando emprego, desenvolvimento. Missionários, ó Deus, nas chamadas nações de acesso criativo, onde é necessário, Senhor, uma outra estratégia para poder adentrar e pregar a Tua palavra. Missionários de organizações fortes, missionários, ó Deus, sem muito suporte. Oramos, ó Deus, por homens, mulheres, casais, famílias, abnegados, desprendidos, que sofrem, que não têm reconhecimento. Nós nos lembramos deles agora, nós não citamos os nomes, nós não sabemos todos os nomes, mas o Senhor conhece bem a cada um, Senhor. E a Tua palavra diz que são formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Oh, meu Deus, obrigado por aqueles, ó Deus, que aceitaram o chamado, que entenderam e que foram, Senhor, e que tomaram a atitude, e que não frequentam as suas reuniões nas suas igrejas locais diariamente, onde são as suas origens, as suas bases. Não têm acesso, Senhor Jesus, às grandes comunhões entre os da sua parentela, porque estão lá no fronte, distante, muitas vezes não são lembrados. Senhor, nós oramos pelo sustento desses missionários, oramos para que não falte, mas que o recurso seja abundante, oramos pela saúde emocional, oramos pelos filhos, oramos, Senhor, pelo transcultural para que se adaptem, oramos, ó Deus, para quando eles voltarem, pelos efeitos dos choques da chamada reentrada, porque quando eles voltam, eles mudaram, os lugares da onde eles saíram mudaram, e é aquela readaptação. Oramos, ó Deus, pelo final da carreira deles, quando não tem um bem-estar garantido, uma aposentadoria, um imóvel, quem sabe. Oramos para aqueles que têm que voltar para o campo de trabalho, depois de anos servindo a igreja do Senhor. Oramos por aqueles, ó Deus, que estando lá na frente, sofrem das lutas que a igreja local passa, as divisões, os traumas. Oramos por aqueles que tiveram seu sustento cortado. Oramos, ó Deus, por aqueles que trabalham em países onde a moeda é cara e fica difícil o sustento e eles passam necessidades lá na ponta. Oramos para que eles não esmureçam. Oramos, ó Deus, pelos seus filhos. Oramos, ó Deus, pelos seus projetos. Oramos, ó Deus, pelo seu envio. Oramos, ó Deus, para que o Senhor cuide deles, Pai, como a menina dos teus olhos. Oramos, ó Deus, por uma igreja que dê valor aos missionários. Oramos, Senhor Jesus, por recursos, para que o Senhor envie
ceifeiros, porque grande é a seara e poucos são os trabalhadores dela. Oramos, Deus, para que eles sejam sempre honrados em nosso meio, que haja um despertamento para missões nesse tempo, que haja, Senhor, um levante da tua igreja para priorizar o que de fato interessa, o que mais é importante para ti, que são as pessoas, os homens e as mulheres do planeta que precisam ser alcançados, mas que só vão ser alcançados, ó Deus, pelo teu evangelho, se houver quem pregue, e só poderá haver pregadores se eles forem enviados. Oramos, Deus, para que as igrejas não abandonem missões, que isso seja prioridade, seja a pauta das reuniões, seja item dos orçamentos. Senhor, que os anunciadores do Evangelho da Paz multipliquem e sejam inspirados, encorajados a abandonarem, Senhor, suas rotinas, a zona de segurança de cada um, para anunciarem o Rei do reino que jamais terá fim, em todos os povos, línguas e nações. Obrigado por aqueles que já atenderam esse chamado. Obrigado pelos que estão decidindo, sendo treinados, sendo instruídos. Obrigado por aqueles que estão sendo despertados pelas agências, pelas conferências, pelos seus líderes. Obrigado por aqueles que o Senhor está chamando nesse momento enquanto nós oramos. E obrigado por aqueles que estão orando por missões, pelos missionários, por aqueles que estão contribuindo, os mantenedores, os que financiam, os que despendem grandes ofertas, os que investem, que aportam dinheiro na tua obra com seriedade, respeito, temor e tremor. Obrigado por aqueles que enviam e pelos que vão. Senhor, oramos por missões mundiais, oramos pelos missionários ao redor do mundo, clamamos a tua vitória, a tua bênção sobre cada um. Em nome de quem os enviou, Jesus Cristo. Amém.